para que Deus use a sua serva poderosamente nesta tarde. Quem gosta de oração, diga amém. Amém. Então vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, a gente da tua presença, Senhor Deus, que possa o Senhor, meu Deus, continuar falando, Pai nosso meio. Apresento diante de ti, meu Deus, a tua serva, Pai. Agora está, meu Deus, diante do teu altar, meu Senhor da glória, para transmitir, meu Deus, ó Pai amado e santo, a tua igreja, ao teu povo, Senhor. Nessa tarde, ó Deus, o quanto o Senhor, meu Pai amado, Pai querido, preparou, meu Deus, e revezou, meu Deus, ó Pai, este lugar, meu Pai amado e santo, para, meu Deus, trazer, meu Deus, ó Pai amado e santo, aos nossos corações, ó Pai, o quanto, meu Deus, o Senhor é fiel. O quanto o Senhor, meu Deus, cuida, Pai, e vela, meu Deus, para aqueles daquele que o Senhor ama. E diante, meu Deus, da tua presença, Pai, eu clamo, ó Deus, pelo teu nome, e apresento a tua filha em tuas mãos, Pai. Permaneça, meu Deus, colocando, Senhor, Deus, palavras para os seus lábios, ó Pai, para transmitir, meu Deus, ó Pai amado e santo, para cada um, Deus, que estão, ó Pai amado, e sua retaguarda, Pai amado. Meu Deus, em sua volta, Senhor, que possa, meu Deus, guardar a sua palavra, Senhor, e tomar posse de bênçãos de vitória, curas, ó Deus, em nome de Jesus. Eu saúdo as minhas irmãs com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Amém. As irmãs podem sentar. Eu estou muito feliz de ter recebido o convite do missionário Roberto. A gente tem uma história juntos. E eu conheci o missionário Roberto em 2003. E desde essa época, a gente nunca mais se separou. Trabalhei muitos anos com ele, num trabalho secular. E depois a gente começou a trabalhar junto espiritualmente. E aí houve, eu já vi muitas vezes aqui, lá no masculino, mas depois eu fiquei doente e aí não pude mais sair para lugares distantes. E hoje eu estou aqui para contar um pouquinho, irmãs, dessa minha história. Em 2018, eu fiquei de maior, eu completei 60 anos, e aí meu esposo, que está ali, juntamente com as minhas filhas, fizeram um churrasco para comemorar, né? Eu estou entrando na terceira idade. E aí, nesse aniversário, eu estava sentindo algumas dores, assim como se eu tivesse com gases presos, né? Aquilo que incomoda, você toma um Lufital e volta tudo normal. E nessa sentida de dores, a minha filha, ela falou assim: mãe, você faz acompanhamento médico, porque você já está completando 60 anos, a gente tem que ir a ginecologista, a gente tem que ir a médico de coração, ver como é que estão, né, está funcionando os órgãos internos. E eu falei para ela: não sinto nada, eu vou fazer o que no médico? Alguém aqui que não sente nada não é médico? Não. Você sente uma dor de cabeça, você pega lá uma dipirona, você toma, está tudo certo. Eu sentia as dores abdominais, achava que era gases presos, tomava o Lufital, ficava bom, tudo bem. Só que ela falou assim: não, você vai fazer um exame de colonoscopia, que é mais ou menos parecido com a endoscopia, e vai ver o seu estômago, a colonoscopia, ela vê o seu intestino. Eu falei assim: tá bom. Nessa época ela trabalhava numa clínica de imagem, e aí marcou para eu fazer esse exame, só que eu não consegui fazer o exame. Esse exame você faz um preparo antes para limpar todo o seu intestino, para que a Luizinha possa verificar tudo lá. E quando eu tomei esse preparo, o que aconteceu? Meu abdômen fechou, se distendeu, eu fui parar no hospital com muita dor. E aí no outro dia me enviaram para um outro hospital
Hospital Salgado Filho, ali no MEA, para fazer uma tomografia computadorizada. A mão do Senhor já começou a agir na minha vida em casa. Porque eu poderia fazer um outro exame qualquer. Não, vamos fazer um exame do fígado, vamos fazer um exame do seu estômago, da vesícula. Mas não, você vai, eu vou pedir para olhar o seu intestino. Mas não consegui realizar o exame. E aí fomos para o Salgado Filho, ele me levou. Chegamos lá umas 7 horas da noite, né, mais ou menos, isso, porque ela ia vir do trabalho para ir junto comigo. E quando eu cheguei ali, o Senhor preparou também, porque, irmãs, imaginem você com um pedido médico particular e você, do nada, chegar num hospital público e falar assim, eu preciso fazer esse exame. Quem já está lá dentro já não faz, imagine quem vem de fora, né? Mas a mão do Senhor já estava comigo ali. E aí ele falou assim, olha, de imediato eu não posso mandar a sua mãe para fazer o exame. Ela vai passar na emergência, é a emergência que vai decidir se ela vai fazer esse exame ou não. Passei pela emergência e foi resolvido que eu fosse fazer a tomografia. Quando o resultado da tomografia veio junto à surpresa. Eu tinha um câncer no intestino e não sabia. E aí o médico chegou para ela e falou, a sua mãe vai ficar internada e vai fazer uma cirurgia porque ela está com obstrução no intestino. Mas ele falou obstrução porque eu estava ali. A minha filha ela é enfermeira. Quando ela pegou a tomografia, ela viu que era um tumor que estava ali. E aí agiram, né, a internação, e eu fiquei no Hospital Salgado Filho 26 dias internado, para poder fazer esse exame que tinha que ser feito, mas fazer um preparo de uma outra forma, porque aquilo eu não poderia tomar. Então, eu tomava muito suco de ameixa com laranja, fazia lavagem intestinal, para poder limpar e a gente poder ver como estava esse tumor. E aí a colonoscopia confirmou que eu tinha um tumor, acho que era de 6 centímetros. De 6 centímetros, era mais ou menos desse tamanho, nessa região aqui. E aí, Roberto, né? Eu saía do hospital, parecia médico. Porque quase todo dia estava Roberto lá me visitando. Muito preocupado mesmo. E aí eu recebi a visita de vários irmãos, e eles falando, essa doença não é para a morte, essa doença é para o seu crescimento espiritual. E aí, no dia 5 de novembro, eu passei pela cirurgia, retirou o tumor, foi para a biópsia, tomei 40 pontos, eu tenho uma cicatriz que vem daqui até aqui a pelve, e dia 12 de novembro de 2018 eu fui para casa. E aí, peguei o resultado da biópsia e comecei a fazer o tratamento oncológico. E a mão do Senhor comigo. Porque tudo foi muito rápido. Eu consegui o médico para fazer o tratamento muito rápido. Eu inseri no CISREG, não levou uma semana, já mandaram para o Hospital Cardoso Fontes, que é praticamente do lado da minha casa, na freguesia, e comecei o tratamento oncológico. E aí foi pedido para fazer quimioterapia, e eu fiz 6 sessões de quimioterapia. E olha o que aconteceu com o meu cabelo. Nada. Ele cresceu mais do que devia. Não é, Roberto? E aí eu falava assim, meu Deus, o Senhor é comigo. E aí eu continuei a minha caminhada na igreja, mudei. Nessa época eu congregava na Tijuquinha, em Penhangá, ali na Assembleia de Deus, que é do lado da Igreja Católica. Mas devido aos pontos, eu preferi começar a ir numa igreja do mesmo ministério, que tinha perto de casa, onde eu estou lá até hoje. E aí, eu fui fazendo os tratamentos, eram 5 anos, né? Com tratamento de rotina, colonoscopia, tomografia, exame de sangue e um acompanhamento médico. Quando foi em 2022, eu tive uma crise
de hérnia de disco que eu fiquei travada na cama sem andar. E aí era uma dor insuportável. Mas o Senhor providenciou tudo. Do nada assim apareceu o médico, muito longe, mas lá em Caxias, mas eu fui. E ali eu fiz tudo aquilo que ele mandou fazer e eu fiquei boa. Quando foi em 2023, me surgiu 2 hérnias umbilical, mais uma cirurgia. Eram 2 hérnias, uma umbilical e outra subumbilical. E aí passei pela cirurgia. Quando foi em setembro de 2023, nos meus exames de rotina, o que apareceu? Um segundo câncer no intestino. E aí eu falei, meu Deus, esse já era de 3 centímetros, já era um pouquinho menor. Quem conhece o corpo humano, que já viu as tripas, né? O intestino ele faz assim, e chega aqui na cozinha, ele faz uma curva assim, quando você estava nessa curva. E aí, eu falei assim, o médico falou assim, é cirurgia. Eu falei assim, gente, eu acabei de fazer uma cirurgia em maio, em setembro descobriu um outro tumor. Aí fiz todo o processo, fui para o risco cirúrgico. No dia 10 de janeiro de 2024, eu operei esse tumor. Fiquei curada para a honra e glória do Senhor. Não precisou de quimioterapia. Porém, nessa cirurgia, eu coloquei uma bolsa de colostomia porque eu não tinha mais intestino para ficar na posição correta. Eu perdi, em média, 50 centímetros do intestino. E o intestino, ele mede 1,5 metros. Esse de fora. O de dentro não, é muito grande. Mas o de fora, onde passam as fezes, ele tem 1,5 metros e eu agora só tenho 1 metro de intestino. E aí eu passei a ser uma pessoa ostomizada. Uma pessoa ostomizada que ela usa uma bolsa de colostomia. O que é uma bolsa de colostomia? As minhas fezes saem por aqui. Ela não faz mais o trâmite normal de um intestino. É fechado, né? Aposentou aqui. Está aposentado. Então, eu trouxe aqui uma foto para vocês verem como é essa minha região. E como Deus tem cuidado de mim, porque ninguém diz que isso aconteceu comigo. Vou passar aqui para as irmãs. Isso, vermelhinho, é o meu intestino que fica para fora. E essa é a bolsa de colostomia, aonde as fezes caem. Então você não tem controle. Aonde você está, eu estou falando aqui, ela pode estar saindo e eu não estou nem. Se não fosse essa bolsa, eu já estava embaixo da terra. Meu Deus. E aí eu louvo o nome do Senhor, porque o Senhor deu inteligência aos médicos para uma saída, né? Para quem tivesse esse problema. Meu intestino, eu não vou mais tirar essa bolsa. Eu vou ficar com ela até Jesus me chamar. Né? Mas eu louvo o nome do Senhor, porque essa bolsa salvou a minha vida. Alguém ali, um pouco assim, mas como não está usando isso? Ninguém falou nada. Você vai falar na hora que o médico viu que não dava mais para emendar. Porque se emendasse o intestino, ele poderia romper. As fezes iam tomar conta de todo o meu organismo e eu ia morrer de infecção generalizada. E aí, estou eu, na caminhada. Aproveitei esse tempo. Não quis me fazer de vítima em momento nenhum. Não quis que ninguém sentisse pena de mim. E aí eu fui estudar. Já que o Senhor tem um propósito, porque as coisas, irmãs, quando acontecem na vida da gente, não acontecem por acaso. Ninguém está aqui por acaso. Deus tem um propósito. Às vezes a gente entende o propósito, mas não aceita o propósito. Não quer passar pelo processo.
Para chegar a uma vitória, nós temos que lutar. Ninguém ganha guerra sem luta. Ninguém completa uma faculdade para pegar um diploma se ele não estudar. Certo? E aí eu fui estudar. E aí me formei em bacharel em teologia, fiz algumas pós-graduação, fiz seminário teológico, porque eu sabia, eu já tinha entendido qual era o propósito de Deus na minha vida. Eu teria que contar tudo isso que aconteceu para as pessoas, para a fé ficar edificada, crer num Deus poderoso. E aí vocês vão falar assim, graças a Deus acabou, né? Não. Quando foi agora? Em dezembro de 2024, e agora eu estou numa nova rotina, mais 5 anos de tratamento. E quando foi em dezembro de 2024, que eu fui fazer a minha tomografia, tem que fazer a tomografia do tórax, da pelve, tem outra. São 3 partes. E do abdômen. Ele surge um nódulo no meu pulmão direito. E aí eu falei para o Senhor, eu não tenho mais estrutura para aguentar o terceiro campo. Antes disso, já ia pulando. No mês de setembro de 2024, numa colonoscopia, tinha uma terceira lesão no intestino. Só que essa terceira lesão era menor ainda. Ela não chegou a se formar um câncer. Tem um nome científico, era um adenoma. O que é um adenoma? É uma lesão que, se você não retirar antes que ela forme 1 centímetro, ela vira um adenocarcinoma, que é o popular câncer. Então, se a mão do Senhor, irmãos, não estivesse comigo, como é que eu ia viver? Porque teria que tirar mais um pedaço do intestino, e aí? Veio o resultado da biópsia, graças a Deus, não era. Não era porque a gente descobriu muito rápido, se passasse, poderia ser. E aí, em dezembro, me aparece esse nódulo no meu pulmão direito. E aí a médica falou assim, Cláudia, não se preocupa. Como é que eu não vou me preocupar se tenho eu um histórico de câncer um atrás do outro? Como é que eu não vou me preocupar com esse nódulo no pulmão? Nós vamos repetir o exame. E aí está aqui o exame, para quem quiser ler, eu trouxe aqui marcadinho, e diz assim o primeiro exame. Surgiu um nódulo com densidade das partes moles do segmento anterior do lobo superior direito, ou seja, na parte de cima do meu pulmão, medindo 0,6 centímetros, associado ao álveo. O restante não importa. Eu falei assim, agora? Pode passar para quem quiser ler aqui. Esse aqui é o resultado da tomografia de 2024. E aí repeti o exame em 2025. Mas antes eu comecei a orar. Eu falei assim, agora só oração. Senhor, eu não tenho mais estrutura para suportar um centro cirúrgico, para tirar alguma coisa do meu pulmão. Eu não tenho mais estrutura para ter mais um câncer no meu corpo. Eu não vou suportar. Eu estou com 66 anos e para de novo tomar um bando de anestesia e passar por aquilo tudo de novo. Não, Senhor. E aí eu comecei a orar. Porque era a campanha que tinha na igreja, meu nome estava lá. Campanha derrubando gigante, campanha, o clamor que Deus responde. E sempre o Senhor falando, eu vou curar. Eu vou curar. Uma vez o Senhor usou uma irmã e falou assim, vou fazer igualzinho como ela fez aqui. Ela falou assim, quantos surgirem
quantos eu tiro. E aí, eu tenho essa palavra dentro de mim, que qualquer coisa que possa acontecer comigo, eu sei que o Senhor está cuidando. E no dia 25 de março de 2023, eu fiz a segunda tomografia e o resultado foi: não observamos mais o nódulo com densidade nas partes moles e halo em vidro fosco no segmento anterior do lobo superior. Sumiu o nódulo. Tem explicação? Deus, Ele mesmo, eu ando com documento para provar o que Deus fez. Com a sua própria mão Ele operou na minha vida. Dessa vez Ele não usou a medicina da terra para trabalhar na minha vida. E eu louvo o nome do Senhor, porque da mesma forma que Deus operou nessas situações difíceis, porque a gente contando, parece que é fácil. A gente suportar um centro cirúrgico, ficar preso no hospital. Eu tenho 5 cirurgias, 2 cesarianas e 3 das enfermidades, que vem daqui, aqui. Mais essa bolsa, mas eu nunca perguntei a Deus, nunca murmurei com o Senhor. Por quê? Porque a gente entende que a gente tem que passar por processos para aquilo que o Senhor tem de propósito na nossa vida. Então eu acho que o propósito de Deus na minha vida é muito grande, porque o processo foi difícil. Eu falo sempre assim, eu passei pela moenda. Sabe cana, quando você passa no moedor, aí tira um líquido delicioso e depois passa de novo, porque ainda tem mais alguma coisa, e passa pela terceira vez. E aí eu descobri que depois que já retirou tudo, ainda aquele bagaço passa por um processo, porque vai ser aproveitado por uma outra coisa. Eu disse, não, Senhor, eu não quero passar nesse. Porque a gente não, é difícil. E se Jesus não estivesse comigo, eu não iria suportar. Agora eu estou num processo que eu tenho um pólipo no meu endométrio, que eu vou fazer essa cirurgia, mas eu sei que o Senhor já agiu, e eu tenho 3 nódulos na minha tireoide que está parado, da mesma forma como 3 nódulos na minha mão à esquerda que também está parado, que não desenvolve. Então eu falo assim, a pessoa fala assim, mas por quê? Porque assim é a vontade de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Deus não dá luta para quem não possa suportar. Então, se hoje vocês estão aqui, foram escolhidas por Deus para estar aqui, vai passar por esse processo aqui no centro de recuperação e vai ser usado lá na frente, porque esse é o propósito de Deus. E aí eu trouxe uma palavra para vocês que encontra-se, eu acho que é muito conhecida essa passagem, Lucas capítulo 15. Eu não vou ler muito, não vou ler tudo, deixa eu ver então. Acho que dá para ler. A partir do versículo 11. Desligou? É do 11 até... É Lucas 15, né? Lucas 15. Eu escrevi tudo aqui, não li nada. É a parábola do filho pródigo. Uma parábola é uma história que Jesus criou para simbolizar uma situação. Uma parábola não é algo verdadeiro, não é algo que aconteceu, mas é algo que se cria para simbolizar uma situação,
para que a pessoa venha entender com mais clareza. E a parábola do filho pródigo, ela diz o seguinte, que era o seu pai e os seus 2 filhos, era o pai e os 2 filhos. E um desses filhos resolveu abandonar a casa. Ele tinha tudo naquela fazenda. Porque tudo que era do pai era dele. Mas ele se revoltou de uma tal maneira que ele não queria mais aquilo. Ele queria viver a vida dele da forma como ele queria. Eu acho que ele não queria mais. Não queria mais estar ali debaixo do respeitar o pai, obedecer às ordens do pai. Ele queria viver a vida dele. E ele fala para o pai o seguinte: me dá a minha parte da herança porque eu vou embora. Ele não queria saber do pai, não queria saber da família, porque ele foi para muito longe com aquele dinheiro todo. E ali ele começou a gastar aquele dinheiro com farra, com mulheres, com jogos, com amigos, achando que ele estava no auge. Agora sim, agora eu estou bem, porque eu estou fazendo da minha vida o que eu bem quero. Mas estava ele muito enganado, porque o dinheiro acabou. Os falsos amigos foram embora. Ele ficou numa situação tão ruim que não tinha nem trabalho. E ele chegou ao ponto de ir tomar conta de porcos, depois dele ser um filho de rei, vamos dizer assim. Ele foi tomar conta de porcos. E ele desejava comer a comida dos porcos. E aí, o que essa palavra traz para a gente? Que às vezes a gente tem tudo e acha que não é certo e sai para se aventurar. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, eu não quero ficar na casa. Mas chegou uma certa época que ele caiu em si e foi procurar ajuda. E eu creio que a história é bem parecida com a de vocês, porque hoje vocês estão aqui porque pediu ajuda e está sendo ajudado. Aquele pai sempre ficava na porta de casa esperando o dia que ele ia voltar. Aquele pai nunca saiu desesperado para procurar aquele filho, porque com as pernas que ele saiu, ele vai voltar. E assim aconteceu. E aí ele chega ao pai, arrependido, pedindo perdão a ele, querendo ser empregado do pai. E aí o pai, de braços abertos, vai fazer o quê? Meu filho, você não é o meu empregado. Vamos fazer uma festa pela sua volta. Vamos te dar roupas novas. Pegou o melhor da fazenda, os animais, que faziam ali os banquetes, pegou os melhores e ofereceu a ele. Isso vai acontecer em cada uma de vocês quando retornarem à sua casa material e quando retornarem à casa do Pai Celestial. Não estejam somente aqui na igreja porque vocês estão no centro de recuperação. Dê continuidade lá fora. Vocês têm testemunhos vivos para contar, para edificar, para resgatar, restaurar vidas que estão sofrendo lá fora, vidas que estão passando por aquilo que vocês já passaram. Mas por que será, irmã Cláudia, que eu passei isso tudo? É um propósito de Deus. Por que eu fiquei doente? Será que eu era tão ruim assim que merecia passar por esse sofrimento todo? Não. Mas era para que hoje eu pudesse estar aqui contando que esse Deus que vocês cultuam, esse Deus que vocês louvam, ele tem todo o poder para curar a enfermidade da alma, para curar a enfermidade física, para fazer o impossível na vida de cada
já tomaram a decisão, né? Todas aqui eu creio que já levantou a mão para o Senhor, já mostrou publicamente, não sei se todas são batizadas, mas aquelas que não forem, procurem se batizar. Eu estou com uma turma lá na igreja, de 7 ou 8 adolescentes já se preparando para se batizar agora em agosto. E é muito lindo ver os jovens que poderiam estar fazendo tudo errado, escolheram estar na casa do Senhor. E vocês escolheram estar aqui nesse lugar. Para quê? Para que vocês tenham uma vida nova. Para que Deus escreva uma nova história para cada um de vocês. Cada um aqui tem um talento. Não é porque você louva que você tem que louvar. Não. Deus deu um talento de louvor. Mas você vai pregar a palavra. Você vai impor as mãos nos doentes e eles vão ficar curados. Cada um tem uma coisa para fazer aqui. Eu nunca me imaginei estar aqui. Eu nem sabia que Deus tinha me escolhido para fazer o que eu estou fazendo. Porque a minha inclinação é para o ensino. Eu dou aula em tudo quanto é lugar. Né? Mas aprove o Senhor que eu estivesse aqui hoje, nesta tarde, contando o que Ele fez na minha vida e que Ele pode fazer na vida de cada uma de vocês, independente da situação. Ah, mas Cláudia, eu não tenho enfermidade no corpo. Mas você pode ter uma enfermidade na alma. Você pode ter uma ansiedade. Você, de repente, pode estar meio deprimida. Deus cura isso também. Temos que deixar Deus agir. Temos que abrir o nosso coração. A Juliette falou que não aguenta mais bater e a porta não está abrindo. Persevera, minha filha. Sabe aquela história, não sei se você já leu, da mulher Ciro Fenícia, a mulher cananeia? Jesus estava passando, e quando ela viu Jesus, ela falou assim: Senhor, salva, cura minha filha, porque ela está miseravelmente endemoniada. Não tem como, não tem solução para essa menina ficar boa. Aí sabe o que Jesus respondeu para ela? Não. Eu não vim para o povo da Fenícia, eu vim para o povo de Israel. Mas ela continuou. E ele fala assim: eu não vou tirar o pão da boca dos filhos para dar aos cachorrinhos. Parece uma ofensa, né? Mas não é. E aí, Deus estava testando ela. Porque ela fala assim para ele: mas das migalhas da mesa do meu Senhor, os cachorrinhos podem comer. Isso é uma questão de humildade muito grande. E foi através dessa palavra, dessa humildade, dessa perseverança, da não desistência dela, pelo não, ele só falou: vai que a sua filha está curada. Aleluia, aleluia. Então continua, Juliette. Continua batendo. Um dia a porta vai abrir. O dicionário falou aqui, Eclesiastes 3 diz: há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo de chorar, há um tempo de rir, há um tempo de abraçar, há tempo de glorificar. E vai chegar o tempo e você vai sair daqui pronta para ser usada por Deus. Eu creio nisso. Então, eu estou muito feliz porque vocês abriram o coração para ouvir o meu testemunho. Eu desejo que cada uma de vocês continue mais firme na presença do Senhor. Não deixem de orar, não deixem de ler a palavra, porque a palavra é alimento para as nossas vidas. E aquelas que tiveram dificuldade, 1 Tessalonicenses 5,17 fala assim: orai sem cessar. É para orar sem cessar. É estar ali, estou tomando banho, estou orando. Estou lavando louça, estou orando. Às vezes ele está em casa, nem percebe, mas eu estou orando aqui, eu e Deus. Porque uma coisa, o diabo não tem poder de ler o nosso pensamento. Tudo é que a gente fala para Deus. Ele escuta o que nós falamos, ele está escutando o que eu estou falando aqui. Mas o que está ligado aqui no meu pensamento de Deus, ele não tem o poder de escutar. E aqueles que tiverem uma enfermidade da alma, enfermidade do corpo,
Tiago 5,15 vai falar assim. São 2 versículos parecidos. A oração da fé salvará o doente. Se não é Tiago, é outro, porque tem outro que diz assim: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, você no seu secreto, conversando, orando com Deus, surge efeito. Porque muitas das batalhas espirituais que eu tive comigo mesmo, eu venci porque orava no secreto. Que é a oração de um justo, mas não um justo, pode muito em seus efeitos. Então, que as irmãs fiquem com essa palavra, crendo que o Senhor é poderoso, crendo que o Senhor está aqui neste momento e que Deus está com cada uma de vocês. Amém? Amém.